Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação e gratidão a Deus, vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pela nossa querida Casa de Emmanuel, nos dando mais uma vez essa oportunidade de estudarmos aqui em grupo. O Hoje, Cláudio, pode vir aqui, por favor? hoje a Dorô vai Vou ter fazer que o pedir nosso ajuda. estudo. Espera aí. Ela está com um probleminha técnico na câmera É. dela, mas a gente está escutando bem. Você pode... porque eu hoje vou falar, então precisa que ele some. O que que some? Some e... Ah, mas não sei. Pois é, como é que eu vou fazer? Eu ativo, depois ele some. Tem que ficar ativando. Então tá bom. Deve Então ser tá a bom. conexão dele tá meio ruim. Bom, o diagnóstico da Ana Cláudia, aqui tem outra Ana Cláudia aqui no grupo, foi que a conexão deve estar meio balançada, então ela diz, o jeito é corrigir. Quando eu sumir, eu vou lá, clico, né? É o Sem jeito. problema. Mas o seu áudio tá bom, Dona. Então, aí, Não, tipo o assim, principal é o caso a som, câmera vocês estão suma, você ouvindo. pode continuar falando que a gente está ouvindo bem. Eu estou ouvindo vocês. Então tá. Então, convido então para você fazer a nossa prece Tá de muito bem. abertura. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, pedimos permissão para fazer mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Que possamos estar inspirados por Deus e nossos mentores espirituais, com a proteção e amparo de Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, para que possa ser um estudo rico no sentido de informações, de troca de experiências, para que possamos, que seja útil, né, para a nossa evolução. Exatamente porque o estudo é fundamental para ser aliado aos nossos sentimentos, às nossas dificuldades com o dia a dia, e que ele possa nos ajudar bastante. Graças a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade, e que a doce paz de Jesus reine hoje e sempre em nossos corações, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus. É o capítulo 133 do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou ter que ficar ligando aí. É um Vamos jeito. compartilhar a tela. Peraí, fiz besteira. Já voltou, então tudo bem. Depois eu acerto aqui. Capítulo 133, Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Nesse momento, Jesus está nos dizendo que ele é anterior à humanidade. A humanidade está aqui, né? Mas que ele é o Senhor da humanidade da Terra. Então, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, quer dizer, eu estou aqui, eu sou E ele é realmente, né, como se fosse o dono simbólico, né, do planeta Terra, e o responsável também pela nossa evolução, pelas coisas que a gente faz, enfim, né? É ele que está cuidando da nossa Terra. De uma maneira indireta, a gente sabe, mas é ele quem cuida do planeta Terra, que está sob as ordens dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa parte, hegemonia de Cristo, que é para falar de Cristo, é uma coisa que ela tem uma dificuldade, no meu entender. Peraí, deixa para lá, senão eu não vou conseguir fazer o estudo. Deixa eu ver se eu consigo iniciar o vídeo, depois eu paro de fazer, porque senão eu perco a inspiração, não vai ser bom. Eu estava pensando numa coisa, falar sobre o Cristo é difícil porque nós temos uma espiritualidade ainda muito pequena, no sentido do desenvolvimento dela. Então, o que a gente tem é uma pálida noção
dele, e o que a gente transmite também é muito pálido, porque a grandeza do Cristo é imensa, é muito grande. E esse estudo vai falar exatamente sobre a hegemonia dele, a superioridade dele no bom sentido, não é superioridade e vaidade, a superioridade espiritual dele sendo o regente espiritual da nossa terra. Então, eu acho que é um estudo de muita responsabilidade por causa disso também, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos continuar. Pode continuar. É impossível localizar o Cristo, é o que eu estava falando, na história, à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto dos seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. É exatamente o que eu estava falando. A fala do Cristo, a revelação dele, é algo muito superior realmente a tudo que foi falado sobre ele. Os filósofos, os emissários que ele mandou à Terra ao longo desses séculos todos, e até antes dele também vir à Terra como Jesus Cristo, eles trazem mensagens, trazem conhecimento sobre o Cristo, mas estão muito longe ainda de nos dar uma ideia do Cristo. E nós também estamos ainda muito longe de sentirmos realmente o Cristo, porque estamos ainda muito pequenos. Mas isso não quer dizer que a gente não vá conversar sobre ele. Claro, a gente tem que conversar para um dia ter uma condição até de olhar ele e poder sentir, né? Alguém quer conversar? Quer Essa, comentar alguma coisa, Vitor? Vamos essa lá. passagem é muito boa, né? Porque assim, ela fala o quanto Jesus, né, é o que vem antes de tudo do que se refere ao planeta Terra, né? Isso, O exatamente. próprio planeta Terra foi criado por Jesus, né? Desde Foi, do início foi, da sua formação, foi. Jesus foi o engenheiro-chefe, né, da construção do planeta. Então, Sim. que dirá Abraão, né? Então, Abraão já foi uma personalidade da Terra, né? Da Terra, Então, exatamente. e depois nesse parágrafo, inclusive os filósofos todos, né? Sócrates, Platão e os mais recentes, todos eles trouxeram aí grandes informações, mas nenhuma delas chega aos pés da Não, mensagem do não, exemplo do Cristo, né? não, não, Ele é o predecessor de tudo que nós temos aqui na Terra. exatamente. Realmente, antes do Cristo, para nossa capacidade de compreensão, só Deus mesmo, né? Assim, seria antes de Cristo, só Deus, né? Sabemos que existem outros Cristos, mas aí é algo totalmente fora do nosso entendimento, né? Isso. Do nosso entendimento, e tem uma outra coisa também que é muito importante: as revelações não podem ainda ser, nós não vamos acompanhar, nós não vamos entender. Então, nós temos tido até agora revelações, o Espiritismo é uma grande revelação, mas ainda tem muita coisa que a gente vai aprender, que a gente não vai perceber. Inclusive, lá na Casa Espírita, nós temos um palestrante, que é o Júlio Damasceno, que é uma pessoa com uma espiritualidade belíssima, estudiosíssimo. Ele estuda o Espiritismo desde que botou o pé lá na casa aos 16 anos. Ele é casado e a esposa dele, ela cuida de tudo da vida material dele para o Júlio estudar, 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 estudar. E atualmente eles estão em Portugal. Então, ele fez um curso para nós lá no grupo da família, né, que a gente trabalha com o grupo da família, dos pais das crianças que vão frequentar a evangelização. E ele traz coisas muito interessantes, pesquisas que estão fazendo, inclusive uma pesquisa que está sendo feita por uma médica brasileira. Ela já fazia esse trabalho há uns 30 anos, e agora é que ela começou a publicar
resultados desse trabalho, mas resultados ainda muito pequenos, onde está se vendo a possibilidade dos espíritos desencarnados se comunicarem com a gente através do computador. Ela está nessa experiência há 30 anos, e uma pessoa que dirigia esse trabalho, desencarnou, e lá do mundo espiritual está orientando ela, mas mesmo assim ainda está tendo muita dificuldade. Eles conseguiram que alguns espíritos se manifestassem através de retratos que eles pintam, coisas que eles contam, e os parentes deles reconheceram que era mesmo aquele espírito, mas ainda tudo muito incipiente. Então, só por esse detalhe, eu só estou trazendo isso tudo para a gente sentir como a gente ainda está muito longe, há muitas coisas ainda para serem reveladas, mas que a nossa evolução mental, espiritual, ainda não permite que a gente mergulhe e entenda. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa noção, não no sentido da gente se achar inferior, não é isso não, mas de saber que nós ainda somos muito pequenos, nós ainda somos crianças espirituais, realmente, e que muita coisa ainda vai ser descoberta e falada, né? Não tem a menor dúvida disso. E, naturalmente, a tecnologia vai ser uma porta que vai abrir para isso. Não há dúvida, essas pesquisas dessa médica, e é uma médica brasileira, acho que é a doutora Mariana, o nome dela, vai ser uma coisa muito, muito importante. Né? Até o Júlio brincou, já pensou Bezerra de Menezes aparecer no computador, a gente conversar com ele, de ai, que maravilha, né? Que coisa boa, né? Até brincou assim, né? Então é isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Mas eu acredito que um dia vai ser assim, né, Vai Dani? ser Talvez assim, a gente claro. esteja ainda distante disso, É, mas em algum mas vai ter, momento aí, sabe vai, Deus vai. quando no futuro, É, eu acho que vai haver uma é, comunicação cada vez isso, mais fácil, né? Cada vez mais tranquila exatamente. entre o mundo espiritual e o mundo dos É, encarnados. Eu é, acho que é uma tendência da evolução, sim, né? Só não exatamente. sei dizer o quão isso ainda está longe, Também mas não. eu acredito que é uma tendência. Mas eu acho o seguinte, não, eu concordo com você, mas eu acho também o seguinte, a gente tem que se iluminar mais para poder até conversar assim, né, meio pessoalmente com Bezerra de Menezes e outros espíritos também, Emmanuel, enfim, todos esses espíritos muito adiantados. Acho que a gente ainda tem que se iluminar mais. Eu acho que eu pelo menos não me sinto pronta para conversar de jeito nenhum. Assim, né? Vai ser meio Não, ao vivo, online, né? É diferente da incorporação, é completamente diferente, né? não, fazendo um paralelo com a nossa tecnologia hoje em dia, né? O ser humano, com a internet, a gente tem acesso a coisas do mundo inteiro, né? E as Exatamente. pessoas geralmente acabam usando o quê? Para o mal, né? Acessa Pois, porque não exatamente. deve. Imagina se a gente Exatamente. tivesse um livre acesso ao mundo espiritual. As Exatamente. pessoas iam acessar o quê? Iam acessar a Deep Web do Umbral lá, não ia dar Já certo. pensou? No Meu, momento não ia dar certo, não. é por isso que eu digo que nós temos que nos iluminar mais. Nós temos que nos iluminar mais. Temos que caminhar ainda bastante. Mas, de qualquer maneira, é uma alegria saber dessa possibilidade que ela existe, né? Sim, Né? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa que... sim. Não? Então, vamos lá. É. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era, olha que lindo, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem, interessante esse mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho.
Quer dizer que antes de Cristo, né, trazer o Evangelho, enfim, já houve, eles mandavam esses emissários, esses espíritos que encarnavam aqui e que já iam, de alguma forma, trazendo ideias, não é? Enfim, noções da espiritualidade muito de leve, ainda muito de leve, que a humanidade ainda estava muito massificada, muito material, né? Muito material, e não podia trazer também muita coisa, porque a própria humanidade não ia entender, não é? E muitas vezes a gente sabe que esses filósofos, esses emissários do Cristo, eles foram perseguidos, né? Eles eram perseguidos, não eram aceitos assim. Então, ele também não podia estar mandando, né, espíritos mais adiantados para passarem por problemas muito graves e a missão deles ia ficar se perdendo, né? Né? Interessante, né? É. Alguém quer É fazer? como você falou, é do merecimento de nós, né, É, da humanidade. Conforme a humanidade foi evoluindo, foi exatamente. merecendo, É. até que chegou no ponto onde o próprio Cristo se disponibilizou, né, A para chegar, dar como se fosse o exemplo final, né, assim, mais, exatamente. né, unir tudo que já tinha sido ensinado até aquele momento É. e botar em prática, né, fazer ali o exemplo perfeito na prática de tudo que os seus mensageiros anteriores já haviam vindo construindo, né? E ele, e ele vai mandando de acordo com o nosso momento evolutivo, né? Ele vai mandando de acordo. E mesmo assim, essas pessoas foram perseguidas, né? Tiveram que ter. E ele mandava com calma, dava umas gotinhas, depois perseguia a pessoa. Alguns morreram, né? Foram assassinados, enfim. O, o Sócrates teve que tomar cicuta, né? Mas a minha impressão é que ele tomou a cicuta achando bom tomar, porque a gente sabe que Sócrates não tinha uma relação linda com a vida terrena. Ele tinha muita evolução espiritual, falava coisas incríveis, vivia coisas incríveis dentro dele que ele expressava, mas ele não estava feliz aqui. Nitidamente não, né? Porque ele já Isso. era também um espírito mais elevado, né? Muito, Ele era muito adiantado para a época dele. muito, Ele, sendo um muito. espírito elevado, ele não tinha apego às coisas aqui da matéria. Não tinha, Quer dizer, não para ele, assim, tinha. vocês querem matar como? Ele falou, vai morrer só o corpo. Exatamente. Eles podem matar o corpo, mas não matam o espírito. Não Então, mata ele o ficou espírito. tranquilo com relação É, a isso. exatamente. Porque ele sabia que ele não ia ser destruído. Ele É, sabia disso, não é? E exatamente. ele também não tinha assim uma felicidade aqui com as coisas da Terra por causa da evolução dele, né? E o mundo muito pior do que agora ainda, as pessoas muito selvagens, né? Coisa muito doida, né? Geralmente os missionários não demonstram essa vontade de querer ter uma vida longa Não. sem luta, né? Assim, sem realmente um objetivo divino, né? Porque todos nós, às vezes, a maioria de nós, né? A gente quer ter uma vida longa, mas a gente fica pensando na vida aqui, pensando na matéria, né? É, Eu quero envelhecer, eu quero ter é, conforto, eu é, quero curtir meus netos. Então, é. esses missionários não, você vê que eles não têm esse interesse na vida pela vida, assim, né? Pela matéria, por essa rotina do viver, morrer, procriar, trabalhar. Você vê que assim, eles têm esse amor à vida, mas pela missão, pelo objetivo de evoluir, de trazer a mensagem, né? O próprio Jesus, em várias passagens, ele deixa claro também que não está sendo prazeroso estar aqui na Terra, né? Assim, porque, na verdade, o Ele objetivo voltar é para a casa. missão, né? Isso, Ele voltar para voltar para cá. casa, né? Isso. E ele fugia para o Monte das Oliveiras, né? Ele fugia para lá para meditar, Meditar. para se depurar.
Eu tenho a impressão de que era uma verdadeira meditação, quer dizer, isso na nossa linguagem simples, né? Uma verdadeira meditação, onde ele se transportava aqui da Terra, a impressão que eu tenho, e entrar em contato com outras esferas espirituais muito mais elevadas, onde ele tomava um fôlego para voltar, porque aquela beleza espiritual do Cristo contrastando com a selvageria que ainda havia muito grande, né, nas pessoas, aqueles soldados romanos, aquele pessoal todo, né? E onde ele se aproximou exatamente daquelas pessoas mais humildes, mais simples, porque elas eram mais abertas, não entravam em disputa com ele, aquela disputa ruim, negativa, né? Não é aquela disputa inteligente de jogo de ideias, não é isso. Aquela disputa negativa. Eles viam o Cristo, acreditavam no Cristo, a mediunidade do Cristo produzindo aquilo que eles chamavam de milagres, eles recebiam como alguma coisa que fazia bem ao coração deles e ao corpo também, que o corpo era curado. E por isso que ele se juntou, ficou muito às voltas com as pessoas mais simples, né, mais humildes, e que intelectualmente eram mais ignorantes também. Mas o Cristo não vivia elas assim. O Cristo sentia a beleza do espírito deles em relação aos outros que eram inteligentes, etc. e tal, mas eram selvagens, né? Matavam a frio, faziam coisas horrorosas com as pessoas, né? E por isso que ele entrava em contato com aqueles simples, até mesmo aqueles que eram criminosos, porque, mesmo assim, se aproximavam dele, ele acolhia, e, naturalmente, se aproximavam com alguma humildade, tanto assim que o Cristo conversava com eles, eles ficavam batendo papo, né, ali nas mesas, né? Então, eram pessoas que deviam estar tentando uma melhora também, né? Estavam tentando uma melhora, porque escutavam o que ele falava, né? E onde aqueles que eram mais imponentes, mais, vamos dizer, aparentemente mais inteligentes, mais bem dotados, eu sou mais eu, ficavam longe dele, o Cristo também não ficava chamando, porque não tinha que chamar. Ia sair o quê? Uma briga, uma contenda, e a finalidade do Cristo não era uma briga, era quem pudesse ouvi-lo, né? E aceitar a missão dele divina dentro dos limites da inteligência da pessoa, mas que aceitasse, que respeitasse ele, né? De modo que ele mesmo percebeu que não valia a pena ele ficar ali se desgastando, tentando catequizar, não tinha nada a ver, não tinha nada para catequizar ali, mas que às vezes num coração de um criminoso ele conseguia catequizar, porque tinha um crime que ele cometeu, mas ele muitas vezes não era um criminoso de coração. E os outros, que eram bem dotados, inteligentes, cultos, eram muito mais criminosos, às vezes, do que um criminoso que, numa hora de raiva, matou alguém. Né? Né? Deixa eu falar. Tem aquele Fala, Ana ditado, Cláudia, fala, queremos ouvir você. tem aquela frase, né, que fala que entre o céu e a terra existem coisas que a nossa não entende, a nossa filosofia não entende, né? E realmente é isso, né? Nós ainda somos muito pequeninos e quando fala sobre esse desprendimento de Sócrates, né, pela vida e tal, mas não é que esses missionários eles tão, né, são tão desapegados ao mundo material, ao mundo carnal, Então, que para sim. eles é como se não fosse importante essa vida, né? Para quem tem importância a vida, né? Não é da vida em si, do sopro da vida, né? Mas assim não tem esse apego que a gente tem, né, de carnal, como o Vitor falou, a valorização, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero viver não sei quantos anos porque eu quero ver meus netos, eu quero fazer isso, não, né, não é o querer fazer para o ter, né?
e É sim o que, fazer. é que eles já aprenderam essas lições, né? Eles não precisam mais passar por isso. E a gente realmente não entende nada, né? Quer dizer, a gente está tão pequenino que a gente nós temos muito que caminhar. E, assim, é muito bonito ver esses missionários, né? Que a gente vai tomando conhecimento, vai aprendendo, vai vendo como a gente ainda precisa muito ainda nos depurar, né? São Exatamente. falhas. Tudo indica que Jesus se aproximava daqueles que eram mais simples, né? Porque a simplicidade é irmã, né? Prima irmã da simplicidade, né? Ela da humildade, a humildade é tudo, na minha cabeça, é uma coisa só, né? Um é o outro. Quem é o simples é o humilde é simples, né? E ele, então, se aproximava dessas pessoas, porque eram pessoas que estavam mais abertas para receber ele, para não ficar morrendo de inveja, querendo disputar com ele, porque os outros disputavam com o Cristo. E a crucificação foi isso também, né? A crucificação foi uma disputa, né, que fizeram com o Cristo. E aquelas pessoas mais simples, mais humildes, elas recebiam aquilo, as coisas que o Cristo falava e fazia, como se fosse um bálsamo. Talvez nem entendessem tudo que ele dissesse, acredito que nem entendiam tudo, mas aquela energia linda que o Cristo passava tocava o coração deles, porque eles eram mais simples. Tanto assim que um dia ele chamou as criancinhas, abraçou as crianças e disse: bem-aventurados aqueles que têm a simplicidade da criança. Deles é o reino dos céus. Quer dizer, eles são puros e a pessoa pura evolui muito mais rapidamente do que aquela cheia de prepotência, se achando maravilhosa e imortal e, sei lá, achando tudo de forte, que nós não somos, senão a gente não morria, o corpo não acabava. Que isso? Onde é que está a minha força? Né? E o Cristo veio valorizar exatamente a simplicidade dos espíritos, das pessoas, porque a pessoa que aceita a simplicidade, a humildade, ela está muito mais perto do Cristo do que aquela que não aceita, né? Verdade. Isso aí. Vamos Né? em frente. Uma dessas pessoas foi a Maria de Magdala, né? Que era uma mulher de má vida, mas que se encantou, né, com a beleza interior do Cristo e deixou, e foi depois cuidar do Vale dos Leprosos, né? Isso aí. Então, tem mais alguém que queira comentar sobre isso que a gente falou? Né? Tudo bem. Agora é a localização, né, Vitor? Isso aí. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos, estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Aí eu me lembrei muito daquele capítulo do Evangelho, os trabalhadores da última hora. O senhor da vinha chamou os trabalhadores, né? E na hora de dar o salário, ele deu o mesmo salário àqueles que já estavam lá há muito tempo, né? Trabalhando, e os outros que chegaram da última hora ganharam o mesmo salário. E que isso causou uma espécie na cabeça dos mais antigos, mas como? Como é que eles vão ganhar a mesma coisa que eu? Eles chegaram na última hora. Mas isso é tudo muito simbólico, né? Porque o Senhor da vinha, que é o Cristo, ele veio trazer o quê? A existência do Espírito. Por isso que não tem diferença entre os criminosos e os reis, porque o que importa no ser humano é o espírito dele, é o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz com a vida dele, o que ele faz com o próximo. E o Cristo, o que veio pregar? Basicamente, ele veio pregar amar ao próximo como a si mesmo, que é a condensação dos mandamentos da lei de Deus que Moisés recebeu no Monte Sinai. E o Cristo disse que ele não ia
contradizer os profetas, todos esses missionários que chegaram na Terra para pregar o bem, que ele não ia contrariar ninguém, ele respeitava, endossava tudo o que eles diziam, mas que ele agora estava querendo levar isso para todo mundo, para aqueles humildes, para aqueles que às vezes não sabiam nada, não entendiam nada, mas que estavam com os corações abertos. Então, vem os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são aqueles que se preocupam com o seu mundo interior, que se preocupam com os espíritos, com o espírito. E, nesse sentido, os trabalhadores da última hora mais recentes são os espíritas, né? Porque os espíritas se preocupam basicamente com a sua espiritualidade, e que foi o que o Cristo veio trazer. Os trabalhadores da última hora são também os espíritas. E os da antiga hora ganham a mesma coisa, porque eles se esforçaram, tudo bem, mas não com essa espiritualidade maior que o Espiritismo trouxe para todos nós, né? Então, uma pessoa que realmente vive o Espiritismo no coração dela e nas atitudes dela, ela trabalha mais rápido com as coisas, ela sabe lidar melhor com os seus sentimentos do que aquelas que estão ali, marcando passo, tentando ser melhores, mas ainda brigando muito, né, consigo, brigando com os outros, enfim, que eram os obreiros, os primeiros que chegaram, né? Também tentando melhorar, enfim, mas ainda nós sabemos que o Cristo foi embora e o Espiritismo veio muito tempo depois. O Cristo continuou trabalhando por nós, mas quem realmente começou a sentir mais o Cristo foi através do Espiritismo, que o Espiritismo veio trazer, através do Kardec, o convívio com a nossa espiritualidade, trouxe em cheio realmente. E depois os outros que continuaram, né? Leon Denis e todos os outros que trabalharam, né? Depois do Kardec, que foram dando, Joana de Ângeles, enfim, o Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, eles foram sendo também os trabalhadores da última hora, que vão trabalhando cada vez mais com o seu espírito, ensinando a nós também a trabalhar com o nosso espírito, né? Então, a gente vai chegando à seguinte conclusão: nós somos ainda pequenos, nós temos ainda muito que melhorar, mas pelo fato de sermos espíritas que se dedicam ao espiritismo, esse estudo aqui é uma dedicação, né? Se dedicam ao espiritismo, nós podemos ser esses trabalhadores da última hora. Por que não? Claro que sim. Ainda com dificuldades e tudo, mas lutando para que a nossa vida, a vida diária, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, as coisas da materialidade, elas estejam carregadas de espiritualidade. Por que não? Se eu vou fazer vamos dizer que eu vou fazer um bolo para o meu domingo, para a minha família, chamei meus amigos, vamos comer um bolo gostoso, tá? E que eu faço aquele bolo com muito amor, com muito carinho, porque são meus amigos que estão ali. Eu abri a porta da minha casa naquele dia para os meus amigos chegarem, né? Para a minha família estar ali, todo mundo, e eu estou fazendo aquele bolo com muito amor, com muito carinho. É uma espiritualidade, claro que sim. Você é professor, tem seus alunos, mas fica preocupado com aquele que chega triste todo dia, com uma carinha abatida. Então, você vai dar a sua aula, mas você vai procurar se aproximar dele também. Ver o que você pode fazer pelo Joãozinho, chama a mãe dele numa boa, sem brigar, sem fazer coisas, para ela conversar um pouco sobre o Joãozinho, como é que é a vida dele. Isso tudo é o trabalhador da última hora, isso tudo é espiritualidade na matéria. Você vive a sua vida material, nós temos que viver, mas dando espiritualidade para tudo que a gente vive. Tem um chefe chato, oh, meu Deus do céu, tem que trabalhar com ele. Ele é tão difícil, ele grita com a gente, ele puxa.
Antes de sair de casa, eu oro por ele. Peço a Maria Santíssima que envolva aquele meu chefe no manto de amor dela e vou também pedindo que a Jesus, a Maria Santíssima, que eu não fique com tanta raiva dele, como eu fico às vezes quando ele faz as injustiças dele. E vou para o meu trabalho. E ali, amparado por essa prece, pelo menos naquele dia eu fico com menos raiva dele. É espiritualidade. É isso aí, não é? Quem quer falar um pouco também para Eu acrescentar? interpretei desse parágrafo que essa localização de Jesus como sendo o predecessor de tudo, né, coloca ele na posição de procurador de Deus, né? É, Os cristos, eles têm uma procuração. Por isso até a confusão que algumas religiões fazem de Jesus e Deus, né? De Jesus ser Deus. Porque, é, no não, fundo, ele não deixa de ser Deus, é, no sentido de que ele já cumpre fielmente a vontade de Deus, né? Então, você pode até considerar que Jesus é Deus, no sentido de que ele faz o que Deus faria em perfeição, né? Sem erros, sem máculas, né? Então ele é como se fosse um procurador perfeito de Deus, né? Então essa confusão que algumas religiões fazem nem é de toda errada nesse sentido, né? Se você considerar que Jesus ele faz a vontade de Deus com perfeição, então pode-se dizer que é como se fosse o próprio Deus ali, né? Seria o exemplo perfeito em todas as atitudes, né? Não é, é à toa, Vitor, que ele Hum. falava que é a imagem e semelhança. Ele e o Pai são um, não é? Ele não falava, eu e o Pai, nós somos um. Então, já, nós não temos, assim, a evolução para poder compreender o que Jesus falou. Ele não quis dizer que ele era o Deus, mas a nossa natureza, né, entendeu assim, na grande maioria. é, sim. É Porque como a se você gente pensar consegue bem, arrumar na cabeça da gente, não é, Júlia? porque se você pensar bem, ó, Jesus já era Cristo quando fez o planeta. Cara, muito tempo, né? Já está aí, ó, muito tempo. Então, Bota a Alessia lá para dentro, por favor, querida. prende Ela a quer ouvir também o que você está falando. A Alessia quer ouvir, Alessia. É. Mas repete, João, porque a Alessia latiu, eu fiquei meio aqui, não consegui acompanhar direito. eu Repete, falei por favor. que Jesus ele é muito mais antigo que o planeta, porque ele que fez o É, planeta, né? claro. Então ele já está aí, ó, muito, muito tempo. E a gente está assim, nós somos um grão de areia, enquanto Jesus é a praia inteira, aquele monte de areia, e nós somos só um grãozinho, Sim. Isso é verdade. Isso né? é verdade. Por favor, bota a Alessia lá para dentro. Ana Cláudia, bota a Alessia lá para dentro, por Depois favor. a mostra Alessia para gente. Ela tá sem a câmera dela. Hã? Depois a mostra Alessia para gente. É. Ah, é difícil de chamar ela para cá, porque ela não sobe aqui, ela é grande e não gosta de sentar aqui para olhar. Ela não gosta, é Aham. difícil. Posso tentar um dia, mas não sei não. Tá. Ela vai ficar. E hoje, então, com esse vídeo aí que não está funcionando, vamos esperar um dia que o vídeo funcione melhor para eu poder botar ela aqui. Ela é uma vira-lata que foi adotada. Opa, maravilha. A vira-lata caramelo. Vira-lata Maravilha. caramelo. E realmente, voltando à questão dos humildes, dos simples, quem tem cachorrinho em casa, ou gatinho, né? Que a Selma tem gatinho, os animais, eles não têm esse raciocínio que a gente tem abstrato para aprender matemática, mas eles pensam, eles percebem, né? Então, eles têm um amor tão puro
que eu acho que eles estão aí para a gente aprender isso com eles. Eles têm um amor incrível. Eles perdoam porque amam. Isso os nossos animaizinhos, como a gente trata com carinho, eles dão a volta, dão a volta no sentido que eles retribuem a gente, tá? Então, eles nos passam o que é o amor, eles ensinam sobre perdão, sobre amor, sobre humildade, eles ensinam tudo isso para a gente. Eu acho que eles não estão aqui à toa, não. O que foi, Selma, que você ia falar? Não, eu falei, é um amor incondicional. Incondicional. É um amor incondicional. Entendeu? E que Do traz. gato nem tanto, né? Sim, Sim, olha Tô brincando, tá brincando. É porque A gato versus ele só se cachorro. expressa de maneira diferente do cachorro. Não pode comparar. Mas eles exatamente. também amam, eles sentem também. Eu, eu tive uma cachorrinha, essa não foi adotada, essa foi comprada numa casa onde tinha a senhora fazia ninhadas de cachorro para vender, mas ela tratava bem, ela não tinha esses traumas que a Lécia teve de cachorro de rua, não tinha. E aqui a gente adora cachorro, sempre as meninas eram mais jovens, as minhas filhas brincavam com ela, a gente brincava, tratava como trata a Lécia, com o maior carinho. Aí ela teve um problema mais sério quando já estava mais velha e morreu, né? Vocês sabem que uns 4 meses depois, quando eu estava acordando de manhã, eu abri os olhos e vi a Tutsi direitinho, vi a cachorrinha, a Tutsi, e ela veio lamber meu rosto. E uma voz no meu ouvido dizendo, ela veio agradecer a você, porque no tempo que ela ficou na sua casa, ela evoluiu bastante. Olha só. Foi só isso, nunca mais apareceu, nunca mais recebi nada. Então, a gente vê como os animais ficam também perto da gente para aprender e ensinar a gente também. Eles evoluem com o carinho que a gente dá, mas eles também, mas eles dão muito carinho e nos ensinam a amar, nos ensinam a perdoar, nos ensinam tudo. Né? E se a gente parar para pensar o que é isso, senão a presença do Cristo? É a presença do Cristo sempre perto da gente. Né? Né? Glaucia vai falar? Quer falar alguma coisa, Glaucia? Ai, Você foi tá sem tão, querer. tá Foi tão sem querer. quietinha, tão Foi sem querer que eu quietinha. abri, mas assim, aproveitando o ensejo do cachorrinho, assim, Jesus tocou bem no coração do Vitor, assim, sabe? No meu coração. Foi, não sei. Aqui na minha casa, né, a gente tinha a Pitula, mas eu tinha a Pitula desde adolescente. E ela morreu, acho que foi em 2018, se não me engano. Eu fiquei muito mal quando ela morreu, chorei muito, meu Deus. Foi muito pesado para mim, assim. E logo antes da Pitula morrer, a gente pegou a Nala. Mas foi porque, assim, o Vitor deu um, sei lá, Jesus assoprou no ouvido dele, eu acho. Um cachorrinho, né? Sua filha quer muito, e não sei o que e tal. E aí foi quando ele, né, passou mal, que ficou internado. E aí a gente adotou a Nala. E assim, a Nala, não que ela ocupou o espaço da Pitula, mas assim, ela veio no momento que eu fiquei muito mal, porque a Pitula morreu. E aí ela tava aqui, sabe? Então, assim, hoje, tipo, eu olho pra Nala e meu Deus, eu não consigo viver sem a Nala, sabe? Tipo, é outro filho que eu tenho, é minha outra filha, e assim, não consigo viver sem a Nala. Eu entro aqui, amor da minha vida, me ama demais, ela fica o tempo todo atrás de mim. Quando eu saio, ela sente minha falta. E, assim, não sei viver sem a Nala. Se alguém hoje pegasse a Nala e sumisse com ela, não sei o que eu faria. Exatamente. Eles apresentam um amor puro, né? Porque, por causa das nossas inferioridades espirituais, nós temos o amor, mas temos também as dificuldades espirituais, né? Sim. Então, o nosso amor não fica tão puro como o deles. Eles, exatamente por não terem esses raciocínios, as coisas que a gente pensa e tudo, não ter essa consciência, eles apresentam um amor muito puro,
Quando eles Sim, recebem amor, eles dão amor. Não está questionando se você é bandido, se é isso, se é aquilo, não quer saber. Deu amor, eles devolvem o amor também. Então, você sente nos animaizinhos, né, as coisas do Cristo, as coisas da pureza do Cristo, né? Por isso que ele trouxe as criancinhas para perto deles para dizer, olha, elas aqui é que estão certas, né, da pureza de coração. E nós não temos o coração puro. O animal tem muito mais do que a gente, porque ele não tem aquela... Usa o raciocínio dele para... Não, o raciocínio dele está todo ligado a um instinto, ao sentimento que ele tem, né? é verdade. É uma grande verdade. É, Eu sim. acho que eles estão aqui para nos ajudar. A gente ajuda eles também, claro. Eles evoluem, mas eles estão também para nos ajudar, nos dão É lições mútuo, né? incríveis. Hã? Eles nos ajudam com a É, simplicidade e a gente ajuda eles com a nossa complexidade. E aí exatamente, vai um passando para o exatamente, outro. exatamente, é isso mesmo. Então, Vamos em frente, vamos sim. senão vai para não estourar o tempo. Não, não, então não, por favor. Mas ainda tem tempo, tem 10 minutos Tem, ainda. não, tudo bem. Os Ainda não filósofos precisa correr, não precisa. Isso. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite, achei muito interessante isso, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam à mescla de sombras. Eu entendi assim que todos esses missionários que vieram, os filósofos, né, todos eles tinham realmente, passavam coisas boas, passavam, mas não passavam de uma maneira perfeita como Cristo passou, porque eles não eram puros, eles estavam encarnados aqui, eram missionários, né, enviados pelo Cristo, mas não eram o Cristo. Então, eles passaram as coisas, e assim, quer dizer, desde a antiguidade até mais adiante, foram chegando espíritos mais adiantados, mas todos eles com fragilidades, né? Porque eram espíritos que encarnavam ainda. Então, eles passavam, eles iluminavam, aí faz como a luz que vem de um satélite, a luz da Lua que ilumina a Terra, mas não que tivesse aquela luz do Cristo. É isso que o texto está dizendo, porque eram encarnados, estavam aqui em missão, eram seres humanos, ainda expostos, né, às tentações materiais e tudo, não eram espíritos perfeitos de jeito nenhum, né? Então, eles iluminaram, mas como se fosse a lua iluminando, e não a luz do Cristo, né? O que veio mesmo com aquela luz foi o Cristo. Realmente o Cristo veio com aquele fulgor todo dele, e na casa espírita onde eu trabalhei há anos atrás, antes da casa de Bezerra, um médium que estudava, era muito estudioso, ele falou uma vez que o Cristo, para ele construir o corpo dele, né, que o corpo dele não era igual ao nosso. Aparentemente, sim, mas não era igual. O Cristo não se alimentava como a gente, o Cristo tinha uma espiritualidade no próprio corpo, e que esse corpo ele levou para poder encarnar aqui, poder, como um homem, ele levou 2000 anos trabalhando com esse corpo, preparando esse corpo para ter um corpo que pudesse figurar um corpo humano, mas não ser igualzinho ao nosso, que não era. Não era. Entendeu? Então, é uma informação que eu tive de uma pessoa muito estudiosa. Não era igual a gente. Tanto assim que a gente vê Paulo, quando viu o Cristo, ele ficou cego. Então, o Cristo jamais encarnaria num corpo igualzinho da gente. Era fingido aquilo, era um corpo espiritual.
Ele onde precisava de um havia corpo mais sangue, sutil, não é? muito mais Para sutil, poder, muito mais para sutil. poder, é igual, uma vez uma comparação falando, é que nem você querer guardar o sol numa caixa de madeira, de Não barro. tem como, Você não não tem consegue como. reter a luz por muito Não, tempo. não. Nem caberia, né? E Isso, Jesus era pura luz. É uma exatamente, grandeza de luz, de iluminação, né? Que um exatamente. corpo como o nosso não suportaria. É, Mesmo com esse corpo mais bem não, preparado, não estava suportando muito tempo a luz, né? Que ele já estava, os seus suando, né? Digamos assim, suando sangue. Quer dizer, o corpo dele já não estava mais em ele não, não não, iria ficar muito tempo aqui na não Terra mesmo, podia né? ficar. Se não fosse Me- a morte pela cruz, seria de alguma outra forma, ele teria que se encarnar, porque o corpo exa- não ia aguentar, Não, não, né? Aquela força, aquela luz tanto tempo, né? exatamente, exatamente. E a convivência com a gente também, né? A convivência. Por mais que tivesse Monte das Oliveiras, mas a convivência, né? A densidade do planeta, né? Isso, Era incompatível com ele, também, né? A também. densidade mesmo para o planeta, por causa da primitividade das pessoas, né? Tinha uma camada muito pesada para ele, né? Era difícil suportar mesmo. Imagina. Eu acho que a morte na cruz para ele foi menos dolorosa do que a convivência no corpo que ele teve que ficar, né? Isso. E como ele tinha, né, um corpo especial, mais sutil, muito mais, talvez ele nem tenha sentido tanto a dor que nós sentiríamos, mas ele Isso. teve a dor moral, Foi. a dor de ver que tristeza que estavam fazendo com a missão que ele teve, né, ali. Que maldade, né, que estavam fazendo. Então, a dor dele foi muito mais moral do que física, né? É isso aí. Mas ele cumpriu bem, deixou a Meu semente. Deus, A maravilhosamente. semente ficou, Tanto assim né? que até hoje a gente está falando nele, está querendo segui-lo. Né? Ele não morre, o Cristo não morre. De jeito Ele nenhum. cumpriu o que o Cumpriu pai, né, passou a ele, né? lindamente, lindamente, lindamente. Né? Esse parágrafo me lembrou que qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós, por exemplo, se não pudermos ficar aqui, não é que eu estou desejando isso, não, é só um exemplo. Se qualquer um de nós não puder mais reencarnar na Terra e for levado para um mundo mais primitivo, nesse mundo primitivo nós seremos uma luz. Porque, por mais imperfeito que a gente seja, mas a gente vai estar levando todo o conhecimento já técnico, científico, que alcançamos aqui no planeta Terra, né? Então, com toda a nossa imperfeição, num planeta primitivo, nós poderemos ser um ponto de luz, né? Logicamente que um ponto de luz, como ele bota ali, mesclado ainda pelas nossas sombras. Mas comparado com o nível evolutivo de um planeta primitivo, já seremos um pontinho de luz, né? Para estar levando evolução e conhecimento para aquele planeta. Isso já é um consolo, né? Consolo. Mesmo para quem não puder ficar aqui, pode ser que seja a nossa missão, né? De estar levando essa luz para planetas mais primitivos. Lá na casa de Bezerra, eu tive uma notícia, através de psicografia e estudos, né? Que a Madre Teresa de Calcutá, olha só, vai para um mundo primitivo para ajudar. É muita abnegação, vou te contar, é muita coragem. Ela quer ir para o mundo primitivo para ajudar, não porque ela seja o espírito para o mundo primitivo, que ela não é, mas para ajudar. Que grandeza, né? Missionários, né? São missionários. Olha, vou te contar, hein? Não é mole não, né? E a gente aqui apegado para querer ficar na Terra, né? Imagina o mundo primitivo, não gosto nem de pensar, nem de imaginar, né? Mas alguém vai fazer o comentário para a gente fechar, porque só tem uma frase agora. Que a gente... Lê a última frase, por favor. Que a última frase ela vem coroar o que a gente estava falando.
A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. É lindo. Essa frase fechou o nosso estudo. Eu vou agora botar o áudio, vou botar o vídeo outra vez, porque, né, para a gente fechar o trabalho. Estou aqui, né? E essa frase fecha, né, o estudo lindamente, né? Essa frase linda. Ele é o sol que resplandece. É o único que não mescla com sombras, né? Dos que já tiveram na Terra. É o sol que resplandece. Né? Bem, E que jamais vai Falando perder assim, sua rapidinho. luz, sua Oi, João. beleza espiritual, sua luminosidade, jamais vai perder. Eu só Né? queria falar um negócio rapidinho. Pode falar. Não, pode falar, claro. Nós comentamos aí no estudo, entrou o assunto dos animais, né? Todo mundo falou animal. Então, hegemonia do Cristo, né? Porque Jesus, o que Jesus sempre ensinou para a gente? É o amor, é o carinho com o próximo, não é isso? E é isso que esses animais bobinhos que a gente tem passam para a gente. Exatamente. Né? Isso. Muito bem, João. E que os nossos sentimentos... deixa para lá. Já saí do ar outra vez. Agora deixa para lá. Os nossos sentimentos, né, melhores são simples. Nós é que complicamos. Com os preconceitos, com o orgulho, com a vaidade. Mas os sentimentos são simples. Os sentimentos de amor são simples. Nós é que temos dificuldade em lidar com eles. E o animal vem para dizer: eu morro por você de tanto que eu te amo. Isso. Eles estão aí para mostrar, né? E a gente não presta atenção. Não tem cor, não tem raça, um é grande, um é pequeno. Está todo mundo ali numa boa. É isso aí. A pureza dos sentimentos do animal, né? Você tem um animal querido, se de repente entra um assaltante na sua casa, ele arrisca a vida, mas ele não deixa entrar. Ele dá a vida pela gente, sim. Né? Eu acho que a minha aqui de casa vai abanar o rabo para ele, mas tudo bem. Não. Mas é porque, Vitor, quando um assaltante entra na sua casa, ele entra te atacando. Eu estava falando nesse sentido. Eles, claro, se você recebe a pessoa. Eu estou brincando, se ela realmente perceber o mal, ela vai atacar. A questão é se ela vai perceber. Claro que ela vai perceber e vai atacar. E vai morrer, mas ela morre pela gente. Eles morrem, né? É isso aí. Estamos na nossa hora. Quero agradecer a Dorô pelo estudo de hoje, agradecer a presença de todos, pedir para que todos compartilhem, né? Que todos se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, ativa o sininho, compartilha com seus familiares, nos grupos, no WhatsApp, no Facebook. Vamos transmitir, né, o amor, vamos usar as nossas redes sociais. A gente já usa tanto, às vezes, para brigar, para ficar vendo besteira, então vamos aproveitar também para transmitir coisa boa, transmitir esse estudo, transmitir esses conhecimentos. E, bem, semana que vem a nossa irmã Janete faz o estudo, mas ela deixou uma procuração aqui para a Ana Cláudia, que é da outra semana, para fazer a nossa prece de encerramento. Está muito bem. Então, pedir a Ana Cláudia para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos ouvir, Ana. Fechar nossos olhos, agradecer a Deus que Ele nos dá por esse estudo maravilhoso de hoje, Senhor. Possamos estar sempre em busca do bem, em busca de fazer coisas boas, com pensamentos no bem, com pensamentos no Cristo. Eu lhe agradeço, Pai, por tudo. Nós possamos também fazer, Senhor, quando fazermos as nossas preces, ao dormir,
nós possamos pensar naquelas pessoas que estão vivendo esses momentos de guerra, de conflito, também nos nossos irmãos das ruas, dos hospitais, que nós possamos transmitir um pouquinho de paz, de serenidade, de luz para eles. Só o Senhor tem, que nossa Mãe Santíssima cubra toda a humanidade com seu manto de amor. Eu lhe agradeço, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Se Deus quiser. Beijo. Até a semana que vem. Um tchau. Ah, tô vendo o gatinho, queria mostrar a Nala, mas ela tá escondida. Peraí. Calma aí. Deixa eu Nala, só dar um tchau. Um tchau para você. Muito obrigada pelo carinho. Apareceu lá. Aqui, Beijinho para a Glaucinha também. tira a câmera, meu Deus. Aqui tá cheio de gatinhos. Tá cheio. É isso aí. Olha que linda. É um amor. É bom que vídeo de gatinho costuma dar muito view na internet. Olha o amor dela. A Nala. Uma boa noite Tá para escondida todos, embaixo da então. mesa, Nala? Tá aqui atrás de mim na cozinha. Fiquem na paz. Tchau, gente. Até Fica aqui, com Deus. Um abraço noite. para todos. Boa noite. Boa noite.